Olá, jovens, tudo bem? Estou mandando microvídeos para vocês sobre biofísica da respiração e depois sobre biofísica cardiovascular. Então, o sistema respiratório é composto de fossas nasais, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões e diafragma. Os dois processos gerais que nós realizamos são a inspiração e a expiração. Quando há a inspiração, o nosso diafragma desce, porque o pulmão ele incha. E quando temos a expiração, o nosso pulmão diminui esse inchaço ventilatório e o diafragma sobe. Isso é importante para auxiliar nos processos de trocas gasosas que ocorrem dos bronquíolos, que estão ali próximos de vasos sanguíneos nos pulmões. Esse processo de trocar CO2 por oxigênio é chamado de hematose pulmonar. O sangue é o vaso sanguíneo que está rico em O2. E ele é trocado para as células que precisam, ou seja, que estão com excesso de CO2. Então, essa troca está ocorrendo bem aqui nessa imagem. Ó. Oxigênio e CO2. Tudo isso acontece, essas trocas gasosas, com o auxílio dos nossos vasos sanguíneos. Então, para sair oxigênio lá do pulmão e mandar para a corrente sanguínea e aí mandar para todo o corpo, eu preciso do bombeamento por parte do coração. Esse órgão com o músculo estriado cardíaco. Contração involuntária que se autoestimula sozinho. Isso acontece por meio de veias e artérias. As veias mais importantes, representadas aqui em azul, são a veia cava superior, a veia cava inferior. A veia cava superior pega sangue rico em CO2 de todas as partes do corpo dos membros superiores, enquanto a veia cava inferior pega todo o suprimento de sangue rico em CO2 vindo das pernas, da parte mais inferior do corpo. As veias, elas são pobres em oxigênio e ricas em CO2, por isso elas são azuladas nos desenhos e aí o sangue azul também. Já as artérias são aquelas que encarregam o sangue rico em oxigênio para todo o resto do corpo. E nós temos artérias muito importantes. Por exemplo, nós temos aqui sinalizando artérias e arteríolas, mas uma das principais, quem nunca ouviu falar da aorta? A aorta é que manda para todo o corpo todo o suprimento de oxigênio. Aqui mostrando mais uma vez o processo de hematose pulmonar, onde e reforçando a troca de CO2 por oxigênio. Isso pode acontecer nas hemácias, porque a função da hemoglobina contida na hemácia é carregar o oxigênio. Pacientes com anemia falciforme que tem uma mudança no formato da hemácia, que ela fica mais em foice. Tem dificuldade de suprir constantemente os tecidos com oxigênio. Tem dificuldades respiratórias e assim vai. Essa ligação do oxigênio com a hemoglobina é chamada de oxihemoglobina. Os músculos também têm uma proteína chamada de mioglobina, que se liga ao oxigênio. A mioglobina ela tem muito mais afinidade por oxigênio do que a hemoglobina. Então, o músculo, quando faz contração, precisa de muito oxigênio. E quando no lugar do oxigênio a hemoglobina está ligada ao carbono, ao CO2 em específico, nós temos o que chamamos de carbohemoglobina. A maioria do gás carbônico ele fica na forma de bicarbonato, e daí a importância de uma coisa chamada de sistemas tampões. Lembram da aula de pH? Os tampões são como o bicarbonato, esse aqui, H2CO3, imprescindíveis para o nosso corpo, para que por meio da respiração e da excreção de elementos através da urina, nós controlemos o
pH. No nosso encontro virtual eu explico mais se vocês ainda tiverem dúvidas. Mais uma vez é hematose pulmonar. E aqui mostrando processos que ocorreriam caso o nosso sangue ficasse muito ácido ou muito básico. Quando está muito ácido, pode tender à morte, esse processo chamado de acidose, ou muito básico, a alcalose. O pH do sangue ele gira em torno de 7,35 e 7,45. Se ficar abaixo disso, é a acidose. Se ficar acima, a alcalose. Então, pH ótimo é aqui, nesse intervalo. Até o próximo vídeo. Opa, tá bom, já quer escrever aqui.